Olá, ouvintes! Estamos de volta com a segunda parte do Toda Voz, o podcast do Sindipetro São José dos Campos, voltado aos temas da Secretaria de Combate às Opressões. Se você ainda não ouviu a primeira parte desse episódio, procure agora mesmo nas suas plataformas. Hoje estamos falando sobre a Lei Maria da Penha, que neste mês de agosto completou 19 anos, mas ainda com muitos desafios nas políticas públicas, nas nossas estruturas e nas nossas empresas, como a gente falou aí bastante na primeira parte. Estamos aqui hoje com a Fabiana Costa do Amaral, advogada, diretora do Centro Dandara de Promotoras Legais Populares, membro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e do Conselho Municipal de Segurança Alimentar. Olá, Fabi, tudo bem? Seja bem-vinda de novo. Olá, tudo bem com vocês? Que é um prazer estar aqui de novo com vocês. Vamos continuar o papo aqui também com a Marcela de Andrade, mulher indígena, feminista, promotora legal popular, educadora em direitos humanos, diretora executiva do Centro Dandara, doutora honoris causas e ex-diretora de políticas para mulheres do município de São José dos Campos. E essa parte aí que ela vai contar bastante para a gente agora no segundo bloco. Seja bem-vinda, Marcela. Olá, boa tarde. Um prazer estar aqui novamente e a gente poder conversar mais um pouco sobre política pública para as mulheres. E também, para representar o nosso Sindipetro, o diretor Adam Suzuki. Obrigado pela presença, Adam. Olá, pessoal, estamos aí novamente. Bom, eu queria que a gente puxasse um pouco agora sobre essa estrutura e políticas públicas. A gente conversou um pouquinho sobre no primeiro bloco, mas eu queria conversar especificamente sobre essa conversa entre as esferas, né, nacional, estadual e municipal. Como que está essa ação entre elas? Como ela deveria, né, acontecer? Aí, se vocês quiserem já também ir puxando um pouco aqui para a cidade, fiquem à vontade. Marcela, Fabi? Bem, eu vou tratar do meu umbigo, né? Do que tem aqui, do que a gente precisa aqui, como que a gente se articula. A questão da violência contra a mulher, ela não se dá só no município, né? As políticas, elas precisam ser arranjos, né, políticos, em todas as esferas da sociedade. Aqui em São José, nós podemos dizer que a gente nós temos uma rede que se articula, mas essas redes, eu costumo dizer, essa rede também tem buracos. Mas São José dos Campos é uma das poucas cidades do estado de São Paulo que tem vara da violência doméstica, que tem um defensor exclusivo para a questão da violência, que tem uma promotora exclusiva para a questão da violência contra a mulher, e até tem uma defensora exclusiva para a questão dos homens, para defender os homens. Então, nossos relatórios, né, Fabi, tem que ser muito, muito mais elaborados para que a gente consiga ter uma medida protetiva. Então, em relação ao Estado, né, ele tem a Delegacia de Defesa da Mulher, que hoje tem um delegado, o delegado Luiz Paulo, se eu não me engano o nome dele. É claro que a gente não se vê representado, a gente gostaria de ter uma mulher, embora o trabalho dele esteja sendo bastante elogiado, a gente queria que esse espaço fosse ocupado por uma mulher. Assim como a Defensoria Pública também tem um defensor, que é assim, é ao contrário, uma defensora para defender homem e um defensor para defender mulher, né, tá? As coisas são trocadas. Isso aqui, só interrompendo, mas só para deixar claro, isso aqui em São José, o estadual, fiquei com essa dúvida. São José, na Defensoria de São José. Tá, entendi. Aí nós temos... Só fazendo parênteses, que ela está falando da estrutura estatal, mas aqui na cidade de São José. Dentro da cidade, entendi. Isso, exatamente. E aí nós temos uma promotora, né, do Ministério Público, a doutora Gabriela, que vem fazendo um trabalho importante, que deveria ser um trabalho da prefeitura, e não é segredo, a gente já conversou, já falou, porque é a prefeitura que tem que articular a capacitação permanente das redes. Então, a gente trabalhou ano passado a questão do fluxo de atendimento às mulheres em situação de violência. E aí, a nossa luta, nós tivemos há pouco tempo a conferência de política para as mulheres, e a gente continua lutando por um centro de referência específico para as mulheres, porque nós temos os CREAs, né? Só tem 3 CREAs no município de São José. E como ele é especializado, ele também abraça a questão da violência contra a mulher. Mas a gente quer ter um centro de referência específico para as mulheres, né? Nós temos um ambulatório da mulher que trata da questão da saúde, mas
É preciso dizer que a saúde falha muito com a questão das mulheres, específico na questão da violência doméstica, porque a violência doméstica é da pasta da saúde e a gente vê somente a pasta da assistência social trabalhando com a questão da violência. Embora, claro que tenha trabalho com a questão do plano municipal da saúde da mulher, mas a gente queria uma coisa específica, um trabalho específico pelo menos com campanhas, né? Porque a notificação compulsória, a Fabi falou desse protocolo, a notificação compulsória ela é um documento da saúde, ela vai para a vigilância epidemiológica, é lá que eles sabem os números de mulheres, né, em situação de violência, com suspeita de violência, que segue para esses órgãos através da notificação compulsória. Então, a gente precisa de um trabalho mais engajado, mais político da Secretaria de Saúde no município. O que nós temos também aqui em relação à política pública para as mulheres, da questão do Estado, é a delegacia, né, que eu já falei um pouco do delegado, da delegacia. Então, a delegacia, a vara, os defensores, os promotores e tal, mas a gente ainda falta a política, por exemplo, a política que fala assim, vai ver as feministas loucas falando sobre isso, mas uma política dos restaurantes comunitários, por exemplo, em cada bairro. Isso aliviaria muito a vida, esse trabalho doméstico que a mulher tem. A questão das lavanderias comunitárias também é importante, seria um importante equipamento também se livrasse um pouco do trabalho doméstico. E a creche em período integral, e o nosso sonho que é a creche em período noturno, para que essa mulher possa fazer um curso, acho que trabalha à noite, precisam deixar seus filhos, vão deixar onde, né? Querem fazer uma faculdade, ou também quer participar de alguma atividade cultural, ir para algum espaço né, que a gente tem direito também ao lazer, e a gente não consegue. Então, são pensamentos de políticas necessárias, e a gente não fica só no pensamento, não, porque a gente faz as propostas dentro da lei das LDOs que acontece no município, no plano plurianual, que agora esse ano é um ano de fazer plano plurianual, e a gente precisa do PPA das mulheres, e por aí vai. Então, tem muita coisa, a gente pede muito, é que nem sindicato, entendeu? A gente pede muito para receber um pouquinho. E eu achei super interessante quando a gente estava conversando essa questão das creches noturnas, né? Porque realmente eu mesmo, por exemplo, nunca tinha pensado sobre isso, e faz todo sentido, né? Porque tem muitos serviços, inclusive, né, nesse horário, inclusive para essas mulheres, né, que já estão numa situação de maior vulnerabilidade, né? Que vão arranjar serviços, né? Que sejam serviços no serviço, trabalho na área de serviços e tal, que tem esses horários diferenciados, né? Vocês se basearam, uma dúvida aqui que surgiu na minha cabeça. Vocês se basearam em alguma realidade de outras cidades que já tem isso, assim, que existem essas políticas públicas, como você citou, por exemplo, até desses serviços dos restaurantes comunitário, lavanderia, creche noturna? Tem algumas cidades que já têm isso implantado, que vocês têm conhecimento? Não, isso são propostas que saem diante de encontro de mulheres, né, de conversas que a gente tem da realidade, do que é necessário para a gente, da realidade local. Eu sei que deve existir algumas lavanderias comunitárias e restaurantes, mas creche período noturno não tem. E é isso, né? Em cima da realidade, né? Faz total sentido, né? Depois que você conversa com outras mulheres, você percebe que faz sentido mesmo. Você Fabi, você imagina quer... que a gente Desculpa. tem essa questão da pobreza menstrual, que eu acho o nome horrível, né? Mas olha, a necessidade, da onde que veio? Veio do movimento de mulheres, né? Que apontou essa necessidade. Não teve nenhuma pesquisa de governo para saber se havia essa necessidade. Foi o próprio movimento de mulheres que colocou em pauta. Exatamente. Fabi, você quer complementar alguma coisa sobre essas estruturas aí que a Marcela explicou um pouquinho de como que a gente está aqui no nosso município, né? Enfim, como que tá esses projetos aí que, como a Marcela colocou, né? A gente pede um monte de coisa para conseguir um pouquinho, né? Desses projetos aí que vocês estão elaborando. Não, em termos dessa questão de controle social, eu sou a eterna aprendiz da Marcela, assim embaixo que ela fala. Eu sempre digo que eu já vinha da militância antes, mas a minha militância foi qualificada mesmo depois que eu entrei, fiz o curso de promotores legais populares e entrei aqui. Porque a maior parte das pessoas sequer imagina a quantidade de coisas que é possível você fazer. Não é fácil,
A gente passou por uma conferência agora e a gente sabe que não é fácil. Mas não é uma opção você não exercer esse controle social, não é? Mas infelizmente a gente ainda é muito sozinha, né? Fala para ocupar tantos espaços que existem. Eu vou até já puxar, então, a pergunta. Ah, desculpa, você quer falar mais alguma coisa, Fabi? Uma coisa que a gente debateu muito nos últimos meses, a questão da moradia, do auxílio moradia para as mulheres. Para você ver que as esferas não se falam. O governo do município tem um auxílio, o governo do estado tem outro, o governo federal tem outro. Só que a pobre dessa mulher que recebeu os R$ 700 de São José, ela não pode alugar casa nenhuma em um lugar apropriado, né? Aqui em São José dos Campos, o aluguel é muito caro. Então, ela tem que se virar com esses R$ 700, mais alguma coisa, por sua família, ou algum trabalho precarizado para que ela consiga trabalhar, moradia e alimentar sua prole. E aí nós fizemos uma proposta agora, né? A gente debateu bastante para que esses três auxílios eles não fossem impeditivos para receber, por exemplo, recebe 700 do Estado, recebe 500 do governo do Estado, 700 do município, 500 do Estado e 500 do federal. Aí já dá para fazer uma soma, né? Dá para alugar alguma coisa melhor para que essa mulher consiga sobreviver. E a gente também fica brigando por cotas para mulheres em situação de violência nos programas habitacionais. Porque é isso, né? Autonomia, né? Nós queremos autonomia para as mulheres. E ter uma casa, um lugar para ela ficar é muito importante para uma mulher que busca autonomia e que está tentando sair do ciclo da violência. Além dessa questão da moradia também, me vem aqui também na cabeça a questão, enfim, né, de renda, empregabilidade, estudo também. Existem outros aspectos também que você enxerga que seria interessante, até isso, essa política de cotas, né? Como que a gente dá mais acesso para essas mulheres, né, em situação de violência, na questão da empregabilidade, na questão de geração de renda, de estudo, né, também? Olha, não sei se a Fabi quer falar, eu vou falar um pouquinho, depois da Fabi fala também, que a gente está muito envolvida nessas questões. Nós estamos com um projeto que envolve empregabilidade para as mulheres, né, que eu já falei aí. É uma metodologia canadense, chamada Emprego Apoiado, em que a gente busca trabalho para essas mulheres que estão em período longo de desemprego, mulheres em situação de violência, mulheres com deficiência e tal. E aí, na semana passada, a gente mandou 5 para uma empresa, 5 currículos, e uma moça da empresa falou para mim, Marcela, a fulana de tal não veio aqui, não veio na entrevista, ela me afirmou que vinha e não veio, que viria e não veio. Aí eu liguei para ela, né? Perguntei o que está acontecendo, por que você não foi na entrevista? Ela falou, eu fui, mas só que demorou muito e eu tinha uma faxina para fazer. Aí eu respondi para a moça do RH que estava buscando, que ligou para mim e falou assim, bem, ela estava com a fome de hoje, né? A fome do emprego, o emprego vai matar a fome de amanhã, mas a fome dela era de hoje. Então, as complexidades são muitas, sabe? A falta do dinheiro para chegar até o trabalho, a fazer a entrevista. É uma complexidade, uma mulher em situação de violência é um combo de dificuldades. E isso, claro que baixa a autoestima, né? Como é que eu vou, onde que eu vou, o meu cabelo não está legal, eu não consegui fazer manicure. Então, tudo isso, porque na hora do trabalho, isso tudo é avaliado. Né? Então, misturar, eu estou falando aqui com vocês e estou lembrando de várias outras coisas que acontecem aqui nos nossos atendimentos e é muito difícil trabalhar a questão da mulher
da autoestima da mulher em situação de violência, ela é muito difícil. Trabalhar a questão da empregabilidade também é muito difícil. Essa questão da creche, meio período, é horrível. Ou a mulher consegue a creche no período inteiro, integral, mas aí ela tem que pegar o filho 5 horas na creche. 5 horas é o horário que ela está saindo do trabalho. E se ela mora no Pinheirinho, como que ela consegue tirar essa criança 5 horas da creche se ela trabalha no centro? Aí quando chega lá, já estão comunicando com o conselho tutelar que a mãe deixou a criança na creche, que não foi buscar. É um horror, entendeu? Então, é muita dificuldade, a falta de sensibilidade, às vezes, é o que mais esbarra para a melhoria da vida dessas mulheres. Aí eu acrescento uma outra coisa, né, que é quase uma lenda urbana, né? Quando fala do compromisso social das empresas. As empresas adoram falar sobre isso, adoram discutir isso, falar em ODS, tá tudo certo. Só que na hora que você coloca uma situação concreta, real, nunca é um currículo aproveitável, nunca é bom, sempre tem algum problema, e a gente acaba voltando, reforçando esses estereótipos da mulher no trabalho de cuidados. Quando, na verdade, para você discutir uma política de cotas decente, para esse combo dessa situação que a Marcela se referiu, você precisava do compromisso social da empresa informar essa mulher, certo? Em abarcar essa mulher nesse período da formação, até que ela possa, sim, exercer um trabalho técnico. Mas sem esse tipo esse sim, né, um compromisso social efetivo, isso vai continuar sendo um discurso muito bonito para as empresas. É interessante. E aí eu vou voltar um pouquinho com o Adam agora, até no primeiro bloco a gente acabou trazendo um pouquinho essa discussão que você está falando agora também, né, Fabi, desse discurso bonito aí, né, que é feito e como que isso se efetiva na prática, né? As convidadas trouxeram, por exemplo, essa questão das vagas, né, da parada de manutenção que estão abertas lá no PAT, que inscreveram, né, mulheres atendidas pelo Centro da Andara. Como que você enxerga, Ana, e principalmente não, né, quando eu pergunto você, não é só você, né, obviamente o sindicato, né, como que está enxergando, e principalmente por meio da Secretaria de Combate às Opressões, né, que é, na verdade, por que a gente fez esse podcast, inclusive, né, para dar mais foco nessa secretaria, né, como que estão os trabalhos aí dessa secretaria também, por que vocês estão lutando, assim, o que vocês estão fazendo nessa questão de cobrar, né, essas ações afirmativas da Revap e da Petrobras, né, para esse público? Olha, eu queria retomar essa última fala da Fabi, que é interessantíssima e é sobre isso, né? É sobre isso. Existe muito discurso, muita fala no sentido de que procura-se esse compromisso social e caminha-se para esse lado, mas, assim, só para ter uma ideia, existe alguns compromissos feitos dentro de políticas dentro da Petrobras de empregar mulheres em todos os contratos, para muito além dos contratos de cuidado, né? E para vocês terem uma ideia, os contratos da parada não entraram com essa cláusula. Então, assim, existe política, existe uma diretriz, mas até chegar em quem executa, quem constrói esses contratos, isso se perde. E se perde porque existe uma cultura mais estruturada ali de não olhar para esse lado, de não, né, de não ter essa abordagem, né? E veja bem, né? Era algo simples de se colocar no contrato. Existia uma diretriz e não colocaram. Então, para você ver assim como a coisa é difícil de desconstruir, é difícil de atacar e o desafio é enorme. Isso assim, veja bem, a gente começa a voltar a falar desses compromissos sociais a partir de 23, né? Com a mudança do governo, né? Com a entrada do Lula e a mudança da Petrobras. A Petrobras muda de visão, completamente de visão, a partir de 23. Começa a ter, né, no seu principal valor, o cuidado com as pessoas. E daí em diante desdobra diversas políticas. Mas essas políticas não são suficientes para chegar na ponta. Isso é que é interessante de observar. Aqui na Revap a gente tem um cenário onde a gente é a refinaria com menor quantidade de mulheres nesses contratos técnicos do Brasil, de todas as refinarias. Então, para você ver o desafio que a gente tem aqui de forçar que isso ocorra, né? De trabalhar nesse sentido.
Enfim, a gente tem uma dificuldade imensa de desconstruir a mentalidade das pessoas que vão contratar. Eu acho que o que a Fabi falou faz muito sentido, que é o fato de que a gente precisa construir dentro das empresas. Esse lance que a Marcela trouxe também, de que as pessoas têm fome hoje, né? Não é para amanhã. A demanda é hoje. Se a gente não constrói uma estrutura que organiza e sustenta, né, a fome de hoje, não há fome de amanhã que seja resolvida. A gente não vai construir essa progressão. Tem até um exemplo bem recente, né, até compartilhar aqui com a Marcela e com a Fabi, que a gente teve na Revap, nessa abertura de 5.000 vagas, as pessoas começam a fazer integrações, né? Elas são contratadas e fazem integração. Até pouco tempo, as empresas não queriam pagar o almoço da pessoa que estava sendo contratada, porque ainda não estava dentro dos seus postos de trabalho, né? Então, você veja bem, a pessoa vem fazer uma integração na porta da refinaria, passa 8 horas fazendo isso, e nem o almoço estava sendo garantido para essas pessoas, né? Que dirá, né, o transporte de vir e garantir a condição das pessoas que ficam em casa, no final das contas, né? Então, assim, a gente está num universo bastante distante mesmo dessa condição. E o fato a gente precisa construir luta e buscar construir essas políticas mesmo, né? Forçar a Petrobras a construir essa política interna, né? É muito desafiador, né? Acho que todos nós temos bastante trabalho. Eu tinha uns 5 anos, mas já entendia que mulher apanha se não fizer comida. Mulher oprimida, sem voz obediente. Quando eu crescer, eu vou ser diferente. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Representa as mulheres, 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Representa as mulheres, 100% feminista. Representa a cultura. Eu queria que a gente contasse um pouquinho, vocês falaram um pouquinho aí, né, do Centro Dandara, em alguma das suas falas, mas eu queria que as convidadas, e vai, né, que a gente faz, inclusive aqui, fala bastante do Centro Dandara, vai que a Petrobras, né, fala assim, vamos chamar o pessoal aí para fazer um trabalho maravilhoso. Enfim, de conscientização, enfim, o que é, acho que é importante a gente explicar aqui para todos os ouvintes o que o Centro Dandara está fazendo aqui na região, né, a questão das promotoras legais populares, enfim, conta um pouquinho para a gente. Acho que é o momento da gente fortalecer esse movimento aí. Bem, eu, Fabi. Você, né, Marcela? Então, falando em Petrobras, nós já tivemos um projeto, né? Disputamos um edital da Petrobras e fizemos um curso de pedreiras. Era sentadora e revestidora. Nós fizemos em parceria com o Sinduscom e com o Sintricom. E foi feito também com o Senai. Então, a Petrobras também já apoiou um ano do curso de promotoras legais populares. Então, não é estranho para a gente trabalhar com a Petrobras, apesar de já fazer acho que uns 15 anos que a gente não conseguiu trabalhar nenhum edital vencedor na Petrobras. O Centro Dandara, ele é uma instituição, né, que ele vem dessa proposta do Promotoras Legais Populares, sua base, a sua diretoria são de mulheres que são promotoras legais populares, que passam por esse processo desse projeto. Hoje nós estamos com uma turma na Univap, a 22ª turma, onde ela recebe conteúdos de direitos humanos, né, da questão de raça, por etnia, controle social e mais outros temas que a gente vai agregando nesse nosso cronograma, dependendo da necessidade ou do que a gente percebe que as mulheres precisam saber. E aí, esse projeto, como eu falei, ele é a base do Centro Dandara. O Centro Dandara ele faz gestão de um abrigo para mulheres com risco de morte, é um abrigo da prefeitura. Nós estamos indo para o 6º ano desse projeto, mas o orçamento desse projeto ele é para o projeto, né? Para esse termo de colaboração. A nossa casa ela é autônoma, que a gente se vira dia e noite para manter as portas abertas.
Nos últimos tempos, a cultura tem nos salvado, porque o Centro Dandara também é um ponto de cultura, e a gente trabalhou com projetos mesmo autônomos, né, sem dinheiro nenhum, com as nossas lutas aqui, e através desses projetos a gente ganhou 2 editais. Então, a gente reservou esse dinheiro para pagar o aluguel da casa, e o restante a gente luta no dia a dia, participando de festas promovidas pelo Fundo Social, a Prefeitura, quando nós somos sorteados. Semana que vem a gente estará no Eugênio de Mello, vendendo bolinho caipira e pastel, e o Dandara de Portas Abertas, né, que é a casa de portas abertas para receber tanto demandas de mulheres quanto de movimentos sociais que precisam de um espaço para realizar reuniões ou alguma atividade de arrecadação de fundos. Nós acabamos sendo um guarda-chuva, né, para os movimentos sociais. A casa é alugada, como eu falei, que a gente depende do dinheiro do aluguel. Nós também fazemos bastante parceria com o Fundo Social de Solidariedade, pela questão de segurança alimentar, fazemos solicitações de alimento para o fundo, e quando eles têm, eles nos doam e a gente entrega para as mulheres ou para quem está precisando, né? E quem está ouvindo tudo isso, assim, só também para a gente não esquecer, que eu acho que é importante, quem está ouvindo tudo isso e se interessou pelo projeto, quer, enfim, apoiar, quer ser voluntário, quer, enfim, qualquer coisa, qual que é o melhor meio para entrar em contato com vocês? É Instagram, é pessoalmente, enfim? A gente costuma receber às sextas-feiras, a partir de 10 horas, todas as pessoas que querem conhecer a instituição ou querem ser voluntária. Eu costumo dizer que ser diretora do Dandara é só glamour, entendeu? Você lava banheiro, limpa a casa, atende aquela específica, entendeu? Então, quem foi a ser nosso voluntário, vai ser voluntário assim, tudo que a gente faz vai ter que fazer, né? E outra coisa a gente tem um cronograma com horário de entrada e saída de voluntário, porque a gente não pode ter voluntário e dizer, me deu uma vontade de passar no Dandara, eu vou passar lá para ajudar. Não é assim, né? Lógico. Com essa pessoa. Então, nós temos fortes voluntários aqui. Às vezes a gente diz, não estamos só de, mas nós temos, porque quando a gente vai fazer essas festas, todas as nossas ajudantes, né, as pessoas que vão para a barraca com a gente, são todas voluntárias. Então, todo voluntariado é bem-vindo, é bem-vinda, né? Nós também aceitamos homens como voluntários, não tem problema nenhum, companheiros aqui. E a casa está aberta, entendeu? Para quem quiser conhecer, nós temos agora, dia 25, Vivências Noturnas, que é um projeto cultural. Nós estará aqui com a gente a Martinha Baião, do Malamadas, é um grupo de São Paulo, que vai fazer uma oficina de escrita criativa e feminista aqui com a gente. Então, é assim, o nosso dia a dia, tem dias que está bem tranquilo, tem dias que já está mais um pouco apertado, mas a gente vai lidando aqui com as demandas conforme vai chegando. Sim, é muito bacana. E, Fabi, me diz uma coisa também nessa questão ainda da gente deixar aqui o serviço, que eu também acho que é muito importante nesse podcast. Se eu for vítima de violência ou ver alguém, o que eu faço? Para onde que eu ligo? Qual que é o meio que eu procuro se eu for vítima de violência ou ver alguma mulher vítima de violência? Na verdade, a gente ia falar assim, a primeira coisa é você conseguir falar com essa mulher, né? Mas caso a própria mulher ainda não tenha não seja consciente do estado dela, a pessoa pode tanto ligar, né? Se for uma questão em flagrante, 153, que é a Guarda Civil Metropolitana, ou 190, né? Para uma questão de urgência, flagrante. Certo. Mas a pessoa pode também procurar a Delegacia de Mulheres, pode também procurar o Ministério Público, que são os órgãos que ela pode realizar essa denúncia, e pode nos procurar também. Bacana. Bom, gente, eu torço muito para que esse podcast chegue a muitas mulheres e a toda a nossa sociedade, para deixar claro o recado que a Lei Maria da Penha dá a todos. É preciso um basta na violência contra a mulher. Resistimos e precisamos de apoio e conscientização de todos em muitas frentes de trabalho, setor público, privado, organizações da sociedade civil.
Bom, eu quero deixar aqui um muito obrigado e fazer aquela rodadinha aqui de finalização para quem quiser, né, dar ainda o seu último recado. Obrigada, Marcela. Obrigada. E também nós temos um número muito especial que as mulheres em situação de violência podem ligar, que é 180, né, a Central de Atendimento à Mulher. É muito importante que ligue, que observe as informações, porque isso volta para o município, volta para os órgãos públicos, como cobrança efetiva para atendimento a essa mulher. Então, nós estamos aqui de segunda a sexta, às vezes a gente fica também trabalhando sábado. Espero que vocês não precisem da gente para essa questão. Espero que vocês venham aqui para a nossa noite cultural, a segunda de vivências noturnas, acompanhem aí nas nossas redes sociais e muito obrigada por essa oportunidade de estar conversando aqui com você no podcast Toda a Voz, nesse mês, que é um mês que nos fortalece para a questão da violência. Muito obrigada e até breve. Obrigada, Marcela. Obrigada, Fabi. Só a palavrinha final aí. Só agradecimento, porque quanto mais a gente fala, mais a possibilidade da gente conseguir encontrar uma mulher que esteja passando por isso, ou alguém que conhece uma mulher que esteja passando por isso. É sempre muito gratificante poder partilhar isso com a gente, com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Fabi. Obrigado, Adam. Só a palavrinha final aí. Gente, eu que agradeço, na verdade, esse papo incrível. Agradeço muito, em nome do Sindipetro, São José dos Campos, a Marcela e a Fabiana, que foi uma aula, né? Uma aula, sempre que a gente conversa, é uma aula aqui. E queria agradecer, inclusive, então, indicar segundas-feiras lá também, eu já fui e indico demais, e é muito bom. E é isso, a gente se encontra aí, né, nas segundas-feiras. Bacana, gente. Esse foi o podcast Toda Voz, da Secretaria de Combate às Opressões do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. Se você gostou do nosso conteúdo, ajude a gente a propagar ainda mais essas vozes. Esse episódio nas suas redes sociais, listas de contato, conta para geral. Se você ainda não segue, dá um seguir na sua plataforma de áudio para receber uma notificação. Eu sou a Raquel Lima e a edição é do Lucas Assani. Até a próxima!